Aí eu lembrei de Gálatas capítulo 1, versículo 10. Eu não, o Espírito me lembrou de Gálatas capítulo 1, versículo 10. Porque eu persuado a homens, ou tento agradar os homens. Se eu estivesse tentando agradar os homens, eu não serviria para ser chamado de servo de Jesus Cristo. Por isso que Paulo falou para Timóteo: maneja bem, não te aparte da tua boca o livro dessa profecia, mas maneja bem a espada do Espírito. E teve uma hora que ele disse para Timóteo: procura apresentar-te a Deus. É para quem? É para os homens? Não, é para Deus. Você não veio para o culto para se apresentar para o pastor. Tu não vem para o culto para se apresentar para as pessoas. Você veio para o culto para se apresentar a Deus. E como é que tu se apresenta para Deus num culto vazio de quarta-feira? Eu apresento dando o meu melhor. Eu apresento a Ele que dizendo o seguinte: Deus, a minha oferta não é o dinheiro, a minha oferta não é o carro, a minha oferta não é a casa, a minha oferta é o meu corpo como sacrifício vivo diante do teu altar. Você é a oferta. Isso é culto. Então Neemias não conhece a cidade, mas ama a cidade. E outra, Neemias não se conforma com o caos. Ele falou assim: o histórico dessa cidade, pelo histórico que ela tem, isso não tem nada a ver com ela. Pelo Deus que essa cidade representa, a destruição que ela está, não tem nada a ver com ela. E bem falou Lamentação de Jeremias, capítulo 1 de Jeremias, diz assim: quando Jeremias viu a cidade toda destruída, ele disse assim: como se acha solitária, como se acha abandonada, destruída, aquela cidade que antes da destruição era tão populosa. O que eles estão dizendo? O que Jeremias e Neemias têm em comum? É que eles sabem que a roupagem de derrota e vergonha que essa cidade está vestindo não tem nada a ver com o histórico dela. Eles sabem o seguinte, vou entrar no mais profundo agora. Eles sabem que isso é um momento, mas não é o histórico da cidade. Ela está destruída, mas não é uma cidade derrotada. Ela está passando por um momento de destruição, mas o histórico dessa cidade é um histórico que Deus visita essa cidade. É um histórico da cidade de Davi, a qual Deus deu grandes vitórias, grandes batalhas foram vencidas por causa do Deus de Jerusalém. E outra, essa cidade tem uma promessa. E qual é a promessa? A promessa é que Salmo 24, Salmo não tem capítulo, Salmo 24, levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará por Jerusalém, tá? O Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e valente na guerra. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso na batalha. É Jesus, Ele é o Rei da Glória. Essa cidade está destruída, mas tem um histórico. Essa cidade está destruída, mas tem uma promessa. Guarde essas duas palavras no teu coração antes de eu terminar a pregação: histórico e promessa. Quando você se sentir fraco, quando a tua fé não estiver
a todo vapor. Quando você acordar e o dia estiver cinzento espiritualmente falando, quando algum acidente de percurso acontecer, tu vai se lembrar dessas duas palavras: você tem um histórico com Deus. A tua história com Deus não pode ser entrar para a categoria de capítulo final por causa da luta que se levantou ou momento difícil que você está vivendo. Você tem um histórico com Deus. Você tem um histórico de participação em cultos. Você tem um histórico de oração nos lares pelos enfermos. Você tem um histórico de quarto fechado com Deus. Você tem um histórico de estudo da palavra, e isso não pode cair no esquecimento. Deus ainda lembra de tudo que você fez, e não é um momento difícil que vai colocar um ponto final na tua comunhão com Deus. Histórico, tem que lembra de tudo que tu já fez para Deus, de todas as aventuras que você vivenciou com Deus, ao lado de Jesus, todas as guerras e batalhas que você lutou ao lado de Jesus. O outro é a promessa. Porque essa cidade está sendo reconstruída? Porque ela tem uma promessa. Está escrito que ela tem que ser reconstruída, porque Jesus vai entrar pelas portas dela, e o povo vai gritar: hosana nas maiores alturas. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Jesus montado no jumentinho. Mas como é que Jesus vai montar no jumentinho e entrar na cidade se ela estiver destruída? E é por isso que Deus vai usar Neemias para ser o reconstrutor dessa cidade. Porque há uma promessa para acontecer. Então você está debaixo de várias promessas do reino de Deus. Você está debaixo de várias profecias em direção a você. Então você tem que lembrar o seguinte: que o momento não vai apagar as promessas de Deus na tua vida. E isso, irmãos, tem que ser combustível para você não olhar para trás. Você tem uma promessa. E deixa eu me aprofundar um pouco mais. É porque você tem uma promessa que você é perseguido. Se você não tivesse promessa, o diabo não estaria preocupado. O diabo está preocupado com o povo que vai morar no céu. A Bíblia diz que quando o Faraó liberou o povo, logo em seguida ele veio atrás para tentar escravizar ou até matar o povo novamente, porque o povo tem uma promessa de herdar uma terra que mana leite e mel. O povo tem uma promessa de herdar a terra prometida. E é porque o Faraó vem atrás, porque o povo tem promessa, porque o diabo está furioso com você, e graças a Deus que ele está furioso com a gente, porque você tem uma promessa. Tem uma terra que mana leite e mel te esperando. Tem novos céus e nova terra te esperando. Continue com a tua mão no arado, porque queira o diabo ou não, nós vamos possuir a terra por herança, graças ao sacrifício de Jesus na cruz. Se não fosse Jesus, a gente nem aqui estaria, mas graças a Jesus, além de você entrar num culto como esse,